Boas-vindas a esta audiência pública. É um prazer recebê-los nesse dia. Primeiramente, vou cumprimentar os meus pares vereadores, o vereador Ademir Honorato, Daniel Cipriano, Giovana Vito Mondardo, Juarez de Jesus, Obadias Benones, Valdeci Bittencourt e Valmir D'Agostin. Os demais vereadores justificaram a ausência. O Márcio Darós também, tá? Acabei não... Ele justificou. Então, destaco e agradeço ainda a presença das demais autoridades. Reginaldo de Oliveira, presidente do CISERP. Mira D'Agostin, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Corém. Suzel Ramos, membro do Conselho Regional de Psicologia. Juscelia Vargas, presidente Confetan e CISERP. Lecian Halp, coordenador do CEREST. Ana Paula Mariana da Silva, presidente da Comissão Trabalhista, representando a OAB. Liane Pins, representando a Associação Girassóis de Fibromialgia. O Rafael Lima, assessor, representando o deputado Ricardo Guide. Declaro aberta a presente audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater sobre a saúde mental do servidor público municipal de Criciúma. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial legislativo no YouTube. Para dar início a esta audiência, convido para compor a mesa Dr. Roberto Ruiz, médico do trabalho da UFSC. Dr. Roberto Melo Filho, psicólogo da UFSC. Júlio Zavadil, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Também convido o vereador Obadias Benones. E o vice-presidente da Câmara, Valdeci Bittencourt. Amaral. Aqui não está o Amaral no nome. Confundiu. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Os primeiros 30 minutos serão dedicados às considerações da mesa, 1 hora seguinte ficará disponível para manifestações do público, com um tempo de 3 minutos de fala por pessoa. O tempo restante será utilizado para considerações finais e encaminhamentos. Então, vamos iniciar, essa audiência pública. Como já foi falado, essa audiência é para nós escutarmos os servidores públicos municipais. Como a gente sabe, os problemas de saúde mental são, no século XXI, os principais problemas que nós temos no mundo. Não é só no Brasil, não é só em Criciúma, é em todo o mundo. A gente sabe que a ansiedade, a depressão são... Então, por isso que a gente está aqui, para ouvir as pessoas e também levantarmos as hipóteses necessárias e as ideias necessárias para a gente poder melhorar a saúde mental do trabalhador. Então, nós temos os dados aqui da Prefeitura, que respondeu o nosso requerimento. Dos 171 servidores públicos municipais que estão afastados por doenças de saúde, por problemas de saúde, 25 são por problemas de saúde mental. Ou seja, 15% dos servidores que estavam afastados em março de 2025, eram por problemas de saúde mental. Então, por isso que a gente decidiu fazer essa audiência pública, para tentarmos diminuir, esse número. É um número alto, e a gente sabe que o ideal seria um número inferior a 10%. Então, por isso que essa audiência é para a gente também ajudar a diminuir esses números. Então, vamos passar primeiro para as considerações iniciais dos membros da mesa. Eu gostaria que iniciassem com os vereadores, nossos colegas vereadores, as considerações iniciais. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Gostaria de fazer uma saudação ao nosso proponente dessa audiência, nosso vereador, Dr. Luiz Fontana, nosso vereador Obadias Benones e toda a mesa de autoridade.
Estou aqui hoje como vice-presidente da Câmara de Vereadores para representar todos os vereadores nessa audiência de muita importância, falando sobre a sanidade pública do nosso servidor público. Muito obrigado. Cumprimentar meu presidente dessa audiência, vereador e proponente, doutor Luiz Fontana, os demais componentes dessa mesa, cumprimentar os demais que estão presentes aqui. Uma boa noite. Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse debate que é de extrema importância, e eu quero muito acreditar que nós possamos ter aqui um debate saudável e que possamos também encontrar soluções, construções também, pontes para melhorar a vida, a saúde mental de todos aqueles que prestam um serviço de muita importância para a nossa sociedade, que é o atendimento, é o trabalho do dia a dia, da máquina pública, do poder público. Eu sempre digo que o servidor, ele tem uma importância muito, muito especial dentro da composição da nossa sociedade, pois vocês estão lá justamente para servir, e muitos servem com o coração, com a alma, se dedicam muito. Claro que vem as questões físicas também, que é o tema e a proposta desta noite, nesse debate, nessa audiência pública, que vê o esgotamento físico, o esgotamento mental, e ainda se falando pós-pandemia, que muita gente acabou sofrendo e sofre ainda com as questões de saúde mental. Então, espero, senhor presidente, que possamos ter uma boa audiência, e desejo uma boa audiência para todos aqui, e que possamos fazer um bom debate, e que possamos sair daqui com políticas públicas construídas para o nosso servidor. Obrigado. Então, eu gostaria agora que o doutor Roberto Ruiz, pode usar esse microfone que eu fico com outro. Pode ser? Aí vocês sabem quem vai iniciar, os dois juntos, como é que vai ser? Então, isso pode ser. Então, isso pode ser. Então, vamos fazer assim, ó. Isso, não, uma fala inicial pode ser primeiro do Júlio Zavadil, aí depois vocês dois podem fazer em pé mesmo, pode ser? Acho que é melhor para apresentar. Boa noite a todos, já trabalhado bastante. Primeiro, cumprimentar a mesa, o vereador Fontana, e cumprimentando ele, eu estendo os cumprimentos a todos os demais. Nós temos buscado, junto ao Conselho Municipal de Saúde, colocar no plano municipal de saúde já há bastante tempo todas essas gentilhões que vêm em relação à saúde pública. E quando a gente está aqui discutindo a saúde pública ou a saúde mental dos servidores, e há pouco tempo atrás nós fizemos uma denúncia, e dessa denúncia vocês sabem, que fechou o CAPS 3. Dessa denúncia vocês sabem, que fechou o CAPS 3. As condições que nós temos na saúde pública é muito ruim. Então, precisa-se que a gestão, não só a gestão municipal, a gestão estadual, enfim, que percebam que o transtorno mental é o que mais adoece no mundo hoje, e ele acaba com a pessoa. Então, um problema de transtorno mental, ele traz diversos outros problemas, inclusive físico, e isso é muito preocupante. Acho que foi o vereador aqui que citou agora aqui que nós temos dentro disso, os 100 e poucos servidores afastados, nós temos 20, 30, que é problemas de transtorno mental, isso se multiplica 4 ou 5 vezes quando a gente vai dentro de uma unidade de saúde e a gente abre uma gaveta e está cheio de medicamento para antidepressivo e medicamento de ansiedade, etc. E a gente ainda se depara com alguns decretos municipais que limitam os CIDs que podem afastar os trabalhadores. Isso é muito preocupante. Então, há a necessidade da Câmara de Vereadores também analisar, junto com os sindicatos servidores, essas questões que são criadas por decreto, para impedir o afastamento e a demonstração do que está adoecendo o trabalhador. Quando se fecha um CAPS porque está prejudicando todos, aí vocês imaginem como fica um servidor público dentro de um espaço desse, trabalhando com pessoas sem condição, o espaço inadequado, enfim, todas essas
preocupações que a gente vê. Então, essa audiência pública é de fundamental importância, que a gente possa analisar e que vocês, né, hoje aqui, aqueles que são servidores e aqueles que não são servidores estão aqui em função dessa audiência, quando a gente for discutir também no Conselho Municipal de Saúde, que vai passar na Câmara também, vai passar a aprovação daquilo que a gente quer para a saúde pública do município, em função disso do próprio servidor público, que vocês também possam estar presentes nessas reuniões do Conselho, onde a gente vai botar e discutir com a gestão o que a gente quer para o servidor público. Porque um servidor público é muito complicado, né, para tocar a gestão do município, né? Quem está lá na ponta sabe como é. Então, esses dados que vão apresentar, que apresentaram a gestão apresentou, é muito maior o adoecimento, né? Porque esse é aquele que está afastado, né? É o notificado. Agora, o subnotificado é muito maior do que está acontecendo. Então, que a gente possa ter uma boa audiência com um resultado muito bom. O doutor Roberto Ruiz, conheço de longa data, o doutor Roberto Ruiz, sempre trabalhamos junto, né, em todas as atividades que a gente fez pelo país inteiro, né, e vocês vão ter também 2 profissionais que vão poder trazer muita coisa para ajudar. Obrigado. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes nessa casa e aquelas que nos assistem, né, no conforto das suas próprias casas. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes, mas principalmente a população, né, os trabalhadores. Queria dizer, nesse momento inicial, que a ideia, a perspectiva, a intenção é de, nesse momento, de tijolinho em tijolinho, a gente fazer uma construção coletiva, considerando saúde, considerando trabalho e considerando saúde no trabalho, que é tão importante. Então, eu espero que a gente tenha uma boa noite, um bom encontro, uma boa discussão. Obrigado. Obrigado, boa noite. Então, na pessoa do vereador Luiz Fontana, o proponente da audiência, eu cumprimento as autoridades aqui, senhores vereadores, e quero fazer um destaque especial à Câmara de Vereadores por essa sensibilidade de chamar essa discussão por um tema tão relevante e muitas vezes relegado a 3º ou 4º plano. Cumprimento a Jocélia, ali, presidente do sindicato, e na sua pessoa cumprimento todos os dirigentes sindicais e servidores que estão aqui. E cumprimento o Júlio, né, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que, como ele falou, acho que tem uns 25 anos pelo menos, né? Já fomos para muito lugar do território nacional e é um guerreiro da saúde aí de longa data que a gente conhece. Agradeço a oportunidade e no momento seguinte já vamos falar um pouco mais sobre esse tema então. Obrigado. Então, uso esse aqui mesmo, tranquilo. Bom, então, novamente, boa noite a todos os presentes, né, nessa casa, nas suas próprias casas. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, nesse momento muito especial, muito importante também, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui presente, como orador e de estar aqui presente como orador para falar sobre esse assunto tão importante, né, que diz de todos nós. Eu vou pedir licença para vocês para, de vez em quando, olhar aqui o meu cronômetro, para que o tempo me sirva como base, não só como teto, né? E, para hora ou outra, conferir alguma anotação para que a teoria possa me servir como alguns tijolos, aí, como pilar nessa construção coletiva, como eu comentei. Acho que a gente tem as apresentações de slides. A outra apresentação, por favor. E já aproveito, então, né, para me apresentar. Foi-me dado cargos que eu ainda gostaria muito, né, de ter, mas ainda não tenho,
cargo de doutor, né? Espero daqui a alguns anos talvez voltar aqui sendo digno desse cargo, mas ainda sou só um graduando de psicologia na UFSC. Meu nome é Roberto Aurélio Merlo Filho, estou na 10ª fase, um daqueles estudantes que ainda tem brilho nos olhos de fazer dos devires da vida algo de bem e de bom, né? E eu espero conseguir conversar um pouquinho com vocês e transmitir um pouco desse brilho no olhar também, apesar de tantas questões que vêm nos deixando cabisbaixos frente à situação da saúde no trabalho, né? Só esperando os slides rapidinho, mas também eu aproveito já para comentar que a intenção aqui não é esgotar toda a discussão sobre saúde no trabalho. Primeiro porque eu precedo a fala, né, do Dr. Roberto Ruiz, que tem muito conhecimento sobre o assunto e que com certeza vai trazer muitos bons tijolos aí para a nossa construção. Em segundo lugar, porque, como eu comentei, eu não acho que deva existir uma hierarquia de discursos sobre isso. E se existe uma hierarquia de discursos, o topo deve ser ocupado pelo trabalhador, né? Se você puder passar, por favor. Ótimo. E também porque, estando na 10ª fase do curso de psicologia, eu tenho aprendido um pouquinho sobre a importância e do valor da palavra dita, mas principalmente da palavra ouvida, escutada. Então eu quero dizer que eu falo e me calo por conta dessa questão do discurso do trabalhador, que deve ocupar papel central nessa discussão. Por último lugar, não gostaria aqui de esgotar essa discussão, porque eu estou na tentativa de escrever a N-1, que é essa fórmula que me diz que eu tenho que adicionar pontos de vistas variados, e não somente o meu. Pode passar, por favor. Então, o que eu me proponho aqui? Acho que eu me proponho a juntar um tijolinho ao outro, uma massa e outra, e ser um tipo de instigador para a nossa discussão. Bom, temos alguns tijolos para serem colocados. 2 deles são imprescindíveis, não sei se vocês concordam, que são saúde e trabalho. Bom, eu juro que vai fazer sentido. Às vezes a gente fala aquela coisa, né, de o cara está falando grego, não dá para entender nada, e o terceiro slide já é um slide que está em japonês, né? Mas vai fazer sentido. Se a gente juntar esse primeiro kanji, esse ideograma que está lá em cima, que significa importante, né, dá essa ideia, com esse que está ali embaixo, que se relaciona à ideia de força, a gente vai ter a ideia em japonês de movimento. Agora, se a gente pegar esse ideograma de movimento, juntar com um radical que nos remete à pessoa, a gente vai ter, em português, a palavra trabalhar. Então, em japonês, a ideia do trabalho está relacionada à pessoa em movimento. Mas não é só uma pessoa que está em movimento no trabalho, né? O próprio mundo do trabalho está em movimento. Antigamente, se tinha muito uma perspectiva teórica, prática, então, né, da permanência e continuidade do mundo do trabalho, em que a pessoa passaria a vida inteira no mesmo cargo, ou numa mesma empresa, no mesmo ofício. O contexto atual, no entanto, ele é muito marcado por efemeridade, transitoriedade e descontinuidade, e que ocupa um papel de centralidade na vida do sujeito enquanto constituição identitária. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, antigamente, se a gente pensar numa perspectiva aí de Idade Média, por exemplo, nós temos os ofícios, né? Em que um ofício era passado de pai para filho. Se a gente parar para pensar, inclusive ele está no sobrenome de muitas pessoas, talvez seja até algum caso aqui, né? Alguns sobrenomes alemães. Por exemplo, Schumacher, né? Que é o shoemaker, o fazedor de tênis. Ou o fisher, que está relacionado ao pescador. Então, a função da pessoa constituía o próprio nome dela. Acontece que, no contexto atual, essa influência na constituição do sujeito ela permanece muito ativa e continua nos nossos nomes, se a gente parar para pensar. Por exemplo, quando eu vou me referir, né, ao Roberto Ruiz, muitas vezes eu falo doutor Roberto. Né? Quando eu vou me referir ao vereador Fontana, né, eu coloco o cargo dele antes do próprio nome. É muito comum para mim estar passeando na rua e encontrar com algum ex-aluno do meu pai que fala, olha, o professor Merlo, que bom te ver. Né? Então, o nome dele vira professor e o sobrenome está ali para acompanhar. E meu pai já não é mais professor há muitos anos, né, inclusive.
E eu gostaria de trazer algum fio de análise para esses tijolos, essa massa, que seria a poesia, a prosa e a música. E o Pequeno Príncipe, ele traz muito bem essa questão do aumento do ritmo do trabalho, que é outra coisa que eu queria trazer aqui. Nessa andança, nesse fazer cartográfico dele, inclusive, ele se depara com o acendedor de lampião. E nesse mundo tão pequenininho que vocês podem ver na imagem do acendedor de lampião, ele se depara com um trabalhador que não tem nome além de sua própria função, né? Nunca é dada o nome desse trabalhador, dessa pessoa, desse sujeito, para além do seu trabalho, que uma vez ele acendia o lampião de noite e apagava de manhã. E esse era o trabalho dele. Ele fazia isso uma vez por dia. O ritmo, aquele mundo começou a girar tão rápido que ele deveria apagar e acender o lampião uma vez por minuto, a ponto de chegar nesse máximo dele não ter tempo para descansar, não ter tempo para mais nada, além de acender e apagar o lampião. Bom, então esse ritmo aumentado, juntando com exigências comportamentais de implicações subjetivas, bem como o reforçamento de um controle sobre o ritmo e produção do trabalho e outros processos que geram o que a gente chama de precarização do trabalho, eles levam não só a uma precarização do próprio descartável, e isso está muito atrelado à perda de direitos e à força, né, de trabalho como uma questão descartável. Então, visto que é o tempos modernos, né, do Chaplin, em que o Chaplin ele acaba virando não é uma pessoa, mas só uma peça, uma engrenagem daquele trabalho. E engrenagem, pessoa, mas só uma peça, uma engrenagem daquele trabalho. E engrenagem não tem saúde, tem utilidade, né? Então ele vira apenas uma peça útil ou não útil para aquela produção. E algumas outras consequências dessa precarização, então, estão associadas à corrosão da sociabilidade, dilacera solidariedades, elas se desdobram em vários processos de solidariedade, dilacera solidariedades, elas se desdobram em vários processos de sofrimento, como transtornos psíquicos, e afeta todos os trabalhadores. Por exemplo, o Pedro, né? Buarque, muito famosa, muito bonita, mas aqui eu escolho trazer Pedro Pedreiro. E o Pedro Pedreiro começa a música assim, né? Mas aqui eu escolho trazer Pedro Pedreiro. E o Pedro Pedreiro começa a música assim, né? Penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. E aí a música vai se desdobrando e no final dela, ele já não é mais Pedro Pedreiro Penseiro. Ele é só Pedro Pedreiro Pedreiro. Um apagamento desse sujeito por conta de um ritmo de trabalho e de uma precarização muito acentuada. E também gostaria de trazer um pouquinho aqui sobre o vínculo com o trabalho, sentidos e significados do trabalho. O sentido do trabalho, ele extrapola o labor e ele é determinante, uma perspectiva sociológica, para a própria determinação da vida daquela pessoa, em que, para se ter sentido fora do trabalho, é muito importante que se tenha dentro dele também. Ou seja, né, o que eu quero dizer até aqui sobre essa parte do trabalho é que ele deve ser local de promoção de sentido do sujeito, com condições dignas a isso. O trabalho tem que ser um local de promoção de saúde e não da perda dele. Saúde. Bom, saúde, então, é um construto sócio-histórico, né, que vem se alterando ao longo do tempo. Antigamente se falava em saúde simplesmente como ausência de doenças, e hoje em dia se fala muito mais de forma biopsicossocial, né? Que está muito mais atrelado a essa definição da OMS, aquilo que o SUS coloca em prática também, de uma tensão biológica, psicológica e social nas múltiplos fatores que envolvem a saúde, né? Também é interessante colocar sobre a perspectiva do normal e do patológico, em que a saúde, ela enquanto uma capacidade de criar normas para si mesmo, uma perspectiva do teórico Canguilhem, e não um parâmetro de normal, de valores estatísticos. E a doença ela não seria um desvio ou um erro, mas sim uma nova organização daquele corpo.
No mundo do trabalho, existe uma perspectiva muito complicada em que não se olha para saúde e trabalho, mas sim para produtividade e improdutividade, o que deixa a questão ainda mais perversa. Um ambiente de trabalho, então, saudável é aquele que nos permite criar normas para nós mesmos, lidar com os problemas que podem existir e permitem com que a gente continue sendo sujeito para além de simplesmente uma peça de uma engrenagem. Não sendo assim, a gente olha nessa charge que provavelmente alguém já viu em alguma prova, que fala muito sobre a alienação a partir de um materialismo histórico dialético, né? Em que o trabalhador fala para o outro, olha, eu vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Hoje em dia, o trabalho mexe tanto com as nossas perspectivas que esse trabalhador ele poderia ir para o fim, descobrir com o que ele está lidando, poderia até ir para o início, para redescobrir a relação dele com aquele objeto, com aquilo com que ele está lidando. E essa é uma luta incessante, porque desde muito tempo existe uma recusa a direitos fundamentais a várias pessoas, como no caso de tantos anos de escravidão, ou como é a questão muito complicada do trabalho infantil, ou também quando é negado, impedido, colocado barreiras às mulheres desenvolverem suas próprias carreiras. E o trabalho, então, nessa perspectiva de direito, de saúde, ele vai muito além de um lugar em que se ganha dinheiro para sobreviver. É sobre sobreviver, sobreviver e sobreviver muitas coisas além disso, além de muitas coisas bonitas, muitas coisas que nos permitem ser enquanto sujeito, né? Como é o caso do Marcos Valle, que esse personagem seu lírico, ele se dispõe a correr tanto por dinheiro, a ponto dele não saber se ele vai sobreviver até o fim do ano, e então ele talvez consiga em algum momento, se ele não morrer e se Deus quiser, parar e olhar a vida que ele não viu, as coisas como amor e as coisas como a luz do sol e todo o tempo que perdeu. Falando também das clínicas do trabalho, na psicologia, como a psicodinâmica do trabalho, clínica da atividade, existe uma diferença entre trabalho prescrito e trabalho real. O prescrito, enquanto aquilo que já estava combinado, né, já estava no contrato, aquilo que aconteceria, e o real como tudo aquilo que o trabalhador precisa mobilizar energeticamente, psiquicamente, para dar conta daquilo que de fato acontece. Muitas vezes o adoecimento no trabalho ele está relacionado à diferença entre essas duas coisas, aquilo que estava combinado e aquilo que acontece de fato. Sobre os sentidos e significados do trabalho, significados enquanto aquilo que é compartilhado socialmente sobre o trabalho da pessoa e os sentidos enquanto aquilo que ela atribui ao seu próprio trabalho, enquanto sentido mesmo, enquanto palavra, enquanto ação. Se a gente falar, por exemplo, isso acontece muitas vezes, com trabalhadores adoecidos pelo trabalho, a gente vai ouvir daquela pessoa que ela se sente desmotivada, para baixo, com mal-estar, com angústia. E muitas vezes é isso que eu, às vezes, sinto isso, inclusive porque estou com uma dor de garganta, por isso que estava usando máscara. Eu, quando fico doente, me sinto desmotivado, para baixo, mal-estar, quase como se existisse uma substituição dos sentidos e significados do trabalho pelos sentidos e significados da doença. E essa palavra angústia, como diz o Lacan, ela não mente, mas muitas vezes ela pode estar escondendo outros processos muito complexos e muito complicados, porque a pessoa pode dizer que está sentindo angústia e, na verdade, o que está acontecendo é racismo, é assédio moral no trabalho. Ou seja, existe ou humilhações, então existe um sofrimento que vem dessas humilhações, desse assédio, e teoricamente, a gente pode chamar ele de sofrimento ético-político, quando a pessoa perde a dignidade da própria existência. Então, por isso que lutar pela saúde do trabalhador é lutar pela justiça social. Como o operário em construção faz, esse trabalhador que também não tem nome, mas que passa a dizer não a certas injustiças no trabalho, mas uma construção simbólica, vamos dizer assim, para elaborar o próprio sofrimento e fazer algo com aquilo. Vou me encaminhando já para a finalização.
Eu trouxe alguns dados quantitativos também de acidentes de trabalho de 2023 e causas de afastamento em 2024, com ênfase aos transtornos mentais e afastamento em 2024, com ênfase aos transtornos mentais e afastamento em 2024, que nos trazem trabalho frente à doença no trabalho. Quanto a isso, existem algumas perspectivas, né, de algumas evoluções, como a NR1, e também o projeto Caminhos do Trabalho, que é um projeto que eu tenho o prazer de fazer parte junto com o Dr. Roberto, na UFSM, que a gente faz o atendimento, que é um projeto que eu tenho o prazer de fazer parte junto com o Dr. Roberto, na UFSM, que a gente faz o atendimento a trabalhadores adoecidos pelo trabalho. São atendimentos médicos, jurídicos e psicológicos. Como o tempo está curto, já são atendimentos médicos, jurídicos e psicológicos. Como o tempo está curto, já não é mais chão, mas é só teto, não vou conseguir explanar um pouquinho mais sobre isso. Mas fica aberto, você também tem o número de WhatsApp ali para dúvidas e tudo mais. Depois também a gente pode encaminhar esse material, né? E para muito além, então, a criação e regulamentação de leis trabalhistas e políticas públicas sobre o assunto se fundamentam enquanto muito necessárias a um progresso de garantias, sobretudo da saúde e dignidade no trabalho. Eu proponho aqui que a gente, muitas vezes, acontece de a gente se debruçar tanto, se inclinar, que é a etimologia da palavra clínica, inclusive clínica médica, clínica psicológica, a gente se inclina tanto sobre a doença que pouco a gente sabe sobre saúde, né? Então, que a gente passe a pensar não só em como, não só o que está acontecendo, como resolver o que está acontecendo, como daqui para frente, como promover que não aconteça mais, né? Como a gente pode fazer uma prevenção. E que possibilite para a gente um mundo enquanto sujeito, enquanto trabalhador, enquanto que o acendedor de lampião possa ter um ritmo de trabalho mais justo, que, enfim, Marcos Valle não precise morrer, né, no seu trabalho para conseguir o mínimo de sobrevivência, que o operário em construção possa continuar dizendo não a variadas injustiças. Eu deixo aqui as minhas referências, esses tijolos, né, dessa construção coletiva, e agradeço imensamente pela atenção, pelo convite de estar aqui com vocês, tudo aquilo que permite que esse encontro aconteça. Então, muito obrigado. Então, boa noite mais uma vez. Eu vou passar uma série de slides aqui, mas muito mais como guia para a fala, para eu não me perder, porque vão ver que são slides longos e a gente poderia combinar, doutor Luiz, o seguinte: o Fabrício tem os slides e aí quem tiver interesse pode acessar o mandato do doutor Luiz, podemos combinar assim, e pega esses slides. Fabrício, que hoje eu conheci ele, muito prestativo, viu? Gentil, parabéns. E agora a minha conversa é com o Martins, né, Martins? Ou vai ser assim ou assim, né? Para acelerar, né? Martins, né? Isso. Então, nós vamos falar um pouquinho de riscos. Só vai ter doença e acidente de trabalho próximo onde tiver risco. Se não tiver risco, não vai ter. Vai ter diabetes quem tiver o gene do diabetes e abusar do açúcar e tal. Mas ninguém que é contratado para qualquer serviço vai ter Lerdort no seu gene, vai ter tendinite no seu gene, tendinite do trabalho. Mas vai ter, esse aqui é a genética, pode passar, essa aqui é a genética da doença e acidente de trabalho, que são os riscos. Pode passar. Quais riscos? Basicamente, aquela coisinha para falar rápido aí. Enfim, são essas coisinhas para falar rápido aí. Enfim, são essas cinco categorias de risco que a gente tem. Risco químico, então indústria química, ou mesmo, por exemplo, a pessoa da faxina que trabalha com muito cloro concentrado. Risco físico, que são as formas de energia, o ruído, o calor, o frio, por exemplo, a umidade. Os riscos biológicos, que em geral é o pessoal da saúde que está exposto a esse tipo de risco. Os riscos mecânicos ou de acidentes e os riscos ergonômicos, que é onde a gente vai ter daí os problemas relacionados à saúde mental. Tá? Então, dentro dos riscos ergonômicos, inclusive,
E a gente vai ter o problema do assédio moral no trabalho, que hoje é um grande problema relacionado à saúde mental. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui rapidamente, tá? Bom, o assédio moral, pode passar? O assédio moral, ele não é uma espécie, ele é um gênero de uma coisa maior do que da violência. Para entender assédio moral no trabalho, a gente tem que entender, dar um passo para trás e entender que tem um grande guarda-chuva atrás disso que chama violência, ok? Se a violência ele é do marido contra a mulher lá em casa, por exemplo, a gente chama violência doméstica. Se a violência é de caráter sexual, a gente chama violência sexual. Se a violência é contra a moral do outro no trabalho, a gente chama essa violência de assédio moral. Tá? De modo que, pode passar, a violência ela tem vários fatores que facilitam isso, a ocorrência disso no trabalho, né? E muitas vezes, inclusive, ela surge, pode passar, pela precariedade no trabalho. O trabalho, quando as condições de trabalho são precárias, ali está um ambiente fértil para que a violência, o assédio moral. E são o que é o assédio moral no trabalho? Assédio moral. E o que é o assédio moral? Uma conduta abusiva que gera dano à personalidade, à dignidade humana, né, física ou psíquica. Ela é repetitiva e frequente e tem um objetivo de diminuir a pessoa, de humilhar, de vexar, constranger, desqualificar e demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo. Tá? O assédio moral ele pode ser de ordem descendente, né, de cima para baixo, que é o mais comum, a chefia. Ele pode ser horizontal, que é o mais doído, assédio moral de colega para colega. E eu atendo muita gente, atendo assédio moral toda semana, vítimas de assédio moral. E o assédio moral, quando é feito por um colega, é o mais dolorido em geral, porque é aquele que não deveria acontecer, porque o colega sabe como é que a coisa é ruim, não é um chefe que tem que fazer pressão, né? Também ele pode ser misto ou de baixo para cima, ou seja, dos subordinados para a chefia, o que é muito raro de ocorrer, tá? É muito difícil, mas é possível. Pode passar, então. E o assédio moral, então, nós temos algumas ações diretas, né? Algumas coisas muito claras que acontecem. Então, acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, constrangimento. E algumas coisas indiretas que são muito comuns também acontecer, que são a propagação de boatos no ambiente de trabalho, que fala com... aquela ali não sabe trabalhar, aquela ali não sabe fazer nada. Ih, meu Deus, coitado de você, você até trabalha com ela? Coisas desse tipo. O isolamento, isolar o trabalhador daí dos outros, vai fazer uma função que está sozinha lá, né? Em geral, o assediador também, é muito comum isso, ele recusa a comunicação direta com a pessoa, sempre está mandando recado, não fala diretamente. Tem as fofocas e a exclusão social também. E aí aqui, uma série de condições que eu falei, como eu falei, nós vamos passar esse slide para o Dr. Luiz e as pessoas buscam no mandato dele aí, mas são categorias, né? Só voltar uma ali, ó, isso, são as 4 categorias, né? A deterioração proposital das condições de trabalho, aí o isolamento e recusa de comunicação, como eu falei, tá? Aí nós temos uma terceira categoria, que é o atentado contra a dignidade da pessoa, e nós temos a 4ª categoria, que é a violência verbal, física ou sexual contra a pessoa. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, a gente está falando de assédio moral, mas a gente está falando de violência também. E por incrível que pareça, ainda o assédio sexual existe, está no nosso meio, né? E é uma forma de violência, gente, como o assédio moral, o assédio sexual destrói a cabeça da pessoa. Via de regra, né, 99,9% o assédio sexual é de um homem contra uma mulher, e eu atendo, são poucos os casos, comparado com assédio moral, felizmente isso, né? Nós temos poucos casos, mas esses poucos casos que nós temos,
a mulher em geral ela fica destruída, né? Porque ela não sabe se será que é isso mesmo, porque é uma coisa tão vexatória. E quando ela vê que é isso mesmo, mas será que eu dei a intenção a alguma coisa? E um medo, porque se o marido dela ficar sabendo, a coisa vai complicar muito. Então, é outra praga que nós temos que combater no nosso ambiente de trabalho, tá? O assédio sexual. Pode passar. E as principais, olha, consequências para a pessoa. Uma coisa que nós temos que deixar claro aqui é que assédio moral não é uma doença da pessoa, né? Em medicina, Dr. Luiz, né, nós temos uma terminação que é o IT, que significa inflamação. Faringite, tendinite, inflamação do tendão, tá? Laringite, inflamação da laringe. Não existe. O que a pessoa está? Ela está com assedite, né? Não existe isso. Assédio moral é uma doença do ambiente, mas pode passar. Se esse ambiente de trabalho está doente, aí ele afeta a pessoa. Aí a pessoa pode ter sinais, sintomas e constituir, inclusive, uma doença. Tá? Desde sinais gerais, irritabilidade, crises de choro, alteração do sono, e indo para consumo excessivo de álcool, por exemplo, né? É outra característica. E aí, até é um degradê aí. Vejam qual é a última linha, o que está escrito, o suicídio. E isso é possível. É possível e é real, inclusive, e nós estamos aqui numa conversa que um dos motivos pelos quais, inclusive, a gente veio aqui é um fato que ocorreu aqui na cidade de Criciúma, que todo mundo tem conhecimento, de uma servidora pública, né, que cometeu suicídio, e foi tema agora, doutor Luiz, dia 28 de abril, eu fui falar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e um companheiro aqui, que é de Criciúma, foi lá e falou sobre esse fato. É um fato que está, inclusive, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo aqui. E vejam, esse caso específico é uma coisa que a gente tem que parar e refletir o que está acontecendo, né? E aí, doutor Luiz, talvez muito, e colegas vereadores, muito a propósito, o momento de rediscutir o arcabouço legal aqui do município, que dá amparo a essa questão do afastamento, por exemplo. Porque eu estou vendo aqui, eu cheguei ali no sindicato, com a Jocélia, ela me passou aqui o decreto 1146/21, que ele lista as doenças que dão direito ao afastamento com os proventos integrais. Vai falar, mas se não tiver aqui, a pessoa pode afastar, só que não vai ganhar os proventos. Ora, se somos classe trabalhadora, o que as pessoas fazem... Ou tem alguém aqui é multimilionário, por um acaso? Não, né? Aqui a gente é trabalhador, a gente vive... Inclusive eu que sou médico, o doutor Luiz, os vereadores, a gente vive de vender a força de trabalho da gente. Então, eu posso levar um atestado e me afastar, mas aí eu não vou ganhar, aí vai complicar. E olhem que interessante, o Roberto passou um slide ali que ele falou dos grandes, e mostrou as classes de motivos, né? Lombalgia, dor nas costas, é o M54. E se olhar nesse decreto, que é a coisa mais comum de afastamento de trabalho no Brasil. Tá? E Criciúma está no Brasil, obviamente que aqui também é. Eu não achei esse CID aqui. Não está no decreto. E vamos pensar um pouquinho mais, essa colega que sofreu essa tragédia, que se suicidou, é provável que ela tenha passado no médico e ele possa ter dado um atestado de F32.1, que é um quadro depressivo moderado. F32.1 negativo. Não está aqui. Tá? Ah, mas está aqui o F32.3 também, que é grave, né? A depressão grave. Que não era o caso, provavelmente, que aparentava, porque a vida de relação dela estava normal ali, aparentemente. E eu, como médico, mesmo que a pessoa saiba isso e diga, não dá para pôr esse CID, eu, como médico, vou dizer, não dá para pôr, porque o teu caso não é grave, eu não vou pôr um CID que não é para atender um decreto.
Então, mais que oportuno, mais uma vez eu quero agradecer, fico feliz de vir, eu moro em Florianópolis, fico feliz de vir até aqui, numa audiência pública de uma Câmara de Vereadores que tem essa sensibilidade humana com as pessoas. Porque eu realmente olhei esse decreto aqui e vejam, aí alguém falou ali no sindicato que não, mas quando fizeram, disseram que é a lista do INSS. Colegas, eu fui 10 anos médico perito do INSS. Não existe isso aqui no INSS, não. Viu? Então, é a hora de rediscutir. É a hora de rediscutir. E vamos... não, mas vamos... Pessoal, vamos... A gente entende, vai ter um momento para todo mundo falar, porque senão a gente não pode interromper a apresentação do Dr. Roberto, porque senão nós podemos fugir do nosso tempo regimental, tá bom? Eu agradeço a cooperação de todo mundo. Depois todo mundo pode falar aqui na tribuna, tá? E segue, se eu fosse falar o CIDs, eu, por exemplo, tenho uma doença, que é a hipertensão arterial, cujo CID é I10. Lá pelas tantas, um dia, eu já estou ficando mais velho, não quero acreditar, mas já estou ficando mais velho, às vezes esqueço de tomar um remédio, posso ter uma crise hipertensiva e ficar meio tonto e não conseguir, e precisar de 2 dias de afastamento do trabalho ou 3 para ajustar o meu I10, que é hipertensão. Vou para a perícia, I10. Negativo, não está aqui. Entende? Então, essa é a questão que eu acho, e aí, independente de quem chamou ou não chamou, a sensibilidade agora do momento, a abertura do momento é fantástica para discutir. Porque eu estou dizendo para vocês, com a autoridade de 35 anos de medicina, isso aqui está errado. Isso aqui, na minha opinião pessoal, fere a dignidade humana. Não pode. Não pode. Entende? E isso acontece, essas coisas acontecem, mas também sempre é bom que temos os momentos de rever. Olha, isso aqui não dá mais, vamos rever, vamos discutir, vamos ampliar, vamos conhecer como é que está em outros lugares, outros municípios. Tá? Enfim, pode passar. Isso fazendo um parêntese sobre isso, né, esse decreto em si, e a questão do assédio moral, daí que eu fico imaginando as pessoas que sofrem assédio moral e que têm a consequência. Então, por exemplo, um F43, que é ansiedade generalizada. F43.1 não está. Não está no decreto. Entendeu? Não está aqui. Então, mas como é que a gente previne o assédio moral? O assédio moral, nós temos que investigar, nós temos que trazer o que nós temos de bom na humanidade. E estimular, por exemplo, a cooperação. Permitir que a cooperação entre as pessoas... Isso é humano, isso é uma coisa humana. A gente nem é máquina, nem é bicho. A gente é humano, a gente sofre. A gente fica feliz, fica triste e a gente quer cooperar. Isso é uma coisa boa. Então, permitir um ambiente que coopere, enfim, definir e dar exemplos de comportamentos não permitidos. A fofoca é um esporte nacional brasileiro, né? A gente sabe disso. Nossa, que delícia fazer uma fofoca. Mas isso pode destruir uma pessoa. Isso é ruim. Né? A gente tem que saber, eu brinco, viu, vereador? Você é um vereador, é uma pessoa nova ainda, e eu já sou de uma outra geração. Então, eu falo para os jovens, e hoje tem toda essa questão do LGTBQ, né? E o que acontece? Quando eu era adolescente, e quando eu aprendi essas coisas, era homem, mulher ou gay. Era assim. E não é porque eu aprendi assim, não sei, que eu vou ser massacrado. Não, por favor, eu preciso de letramento. Nós precisamos conversar, e os mais jovens precisam ensinar a gente. Né? A questão de 1 ano, eu fiz uma palestra sobre assédio moral na UDESC, e só para professores, né, na reitoria da UDESC e tal. E acabou, e as pessoas vieram ali me cumprimentar, que legal, isso, aquilo. E aí chegou uma pessoa que era uma referência da questão
do movimento racial catarinense, e me falou: doutor, parabéns e tal, mas eu queria dizer uma coisa. Opa, você deu uma pisada na bola aí. Putz, eu pisei na bola. O que foi, né? Você falou denegrir. E aí eu estava bem do lado da pessoa que me convidou, da pessoa, e eu falei assim para ele: mas eu falei mesmo? E ela falou assim, 3 vezes. Né? Tipo, o que eu faço? Porque eu aprendi assim. E agora, que, mesmo eu tendo aprendido assim, agora que eu sei que não é legal, que isso pode ser um tipo de discriminação, eu aprendo. Porque é assim que a gente vai caminhando. Gente, a gente tem que acordar todo dia e querer ser um ser humano melhor. Porque existem 2 possibilidades todo dia quando a gente acorda. Da gente ser um ser humano melhor ou ser um ser humano pior. O que é que a gente quer ser? Né? Então, eu vou... vocês já viram uma história de uns índios lá do interior dos Estados Unidos, quando um índio... História de uns índios lá do interior dos Estados Unidos, quando um índio avô já velho, falando com o netinho dele, dizendo: olha, no coração da gente tem 2 lobos que estão brigando todos os dias. O lobo do bem e o lobo do mal. E aí o avô falou: e aí? E quem é que vence? O menininho falou, o netinho falou: e aí, quem é que vence? E o avô falou: o lobo que você alimentar. É esse que vai vencer. Por isso que a gente tem que alimentar o coração da gente todo dia de amor, de justiça e de solidariedade. Obrigado. Excelentes, né, as apresentações. Agradeço aos 2 Robertos aqui. São importante a apresentação de vocês, é fundamental. Até dar todo esse contexto, né, que a gente às vezes não está acostumado sobre o servidor, sobre o trabalhador. E claro que as tuas pontuações são fundamentais, principalmente em relação ali à revisão que teria que ser feito. Isso eu concordo plenamente, que é algo que a gente tem que ter, porque na Lei 382 fala de alienação mental. A alienação mental fica muito amplo. Não conseguiria dizer o que seria alienação. Nessa lei deixa muito amplo, uma perturbação mental. Então, isso realmente, o que está nessa lei deixa muito amplo, muito ambíguo, e não cada um pode entender de uma maneira diferente. Isso realmente é algo que precisa ser revisado, e realmente foi muito bom, né, vocês darem essa introdução para agora a gente poder discutir e também poder escutar as pessoas, as demandas, todas as ideias, para a gente realmente no final formular o que a gente precisa, talvez, de proposições, de projetos de lei que vão contribuir bastante com o servidor público. Agora, vamos passar as manifestações do público presente. Inicialmente, gostaria de deixar aberto a participação dos vereadores, dos nossos vereadores que gostariam de participar. Aí vocês podem fazer uma ordem. Então tá, começamos com a vereadora Giovana Mondardo. Tá. E nós vamos deixar aqui claros, pessoal, que cada pessoa que for falar são 3 minutos, tá? 3 minutos de fala para poder dar tempo para todo mundo. E antes disso, só gostaria de registrar a presença da Rindalta de Oliveira, que é a presidente do Conselho dos Direitos das Mulheres de Criciúma. Dessa audiência pública, vereador Luiz Fontana, cumprimentar a mesa. Em nome do vereador Amaral, cumprimento o vereador Luiz Fontana, cumprimentar a mesa. Em nome do vereador Amaral, cumprimentar os demais colegas vereadores. Em nome da Juscelia Vargas, cumprimentar todos os servidores e servidoras aqui presentes. Com muita satisfação que a gente sobe para debater esse tema depois de ouvir essa exposição tão qualificada e, principalmente, sobretudo comprometida com a justiça social, que é o que infere a discussão sobre os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil e que, efetivamente, precisa fazer parte das nossas discussões, sobretudo no momento de profunda mudança do mundo do trabalho. Quero agora aproveitar e cumprimentar os meus alunos do Programa de Residência Multiprofissional, da Disciplina de Estratégia de Saúde da Família, que estão me acompanhando essa audiência, vereador. Fiz questão de que eles pudessem, diante de estarem inseridos em unidades básicas de saúde, também conhecer um pouco dos desafios enfrentados pelo cotidiano dos servidores públicos aqui na nossa cidade. Falo isso porque quero
registrar que estive presente em 2 conferências de saúde do trabalhador nas últimas semanas. Uma aqui de Criciúma, junto ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, que muito bem conduziu, junto com uma equipe, a construção dessa conferência, que por 2 dias discutiu temas profundamente relacionados com as condições dos trabalhadores aqui na nossa cidade, realizado lá no Instituto Federal de Santa Catarina. E quero, portanto, também te cumprimentar, Júlio. Fomos conselheiros municipais de saúde juntos e foi uma honra poder aprender contigo durante todo esse período também. E nessas conferências, desde a graduação em odontologia, acompanhava esse debate e entendia que a Conferência de Saúde do Trabalhador, por vezes, discutia, professor, os acidentes de trabalho praticamente como prioridade do debate. Mas é verdade que nas últimas audiências e conferências realizadas nesses últimos períodos, a saúde mental é tema central da discussão sobre a vida dos trabalhadores brasileiros, e eu acho que isso precisa estar nas nossas reflexões cotidianas. As mudanças desse mundo fazem com que a gente precise refletir as relações que as pessoas se estabeleceram com as redes sociais, as pessoas estabeleceram com o cotidiano, entre si, com o consumo. Também é importante registrar o enfraquecimento na última década da interpretação sobre o serviço público. O enfraquecimento direcionado, realizado objetivamente para desqualificar o serviço público e desqualificar e enfraquecer os servidores públicos, que são trabalhadores e trabalhadoras que fazem as nossas cidades funcionar. Isso precisa ser urgentemente superado. Quero pular aqui rapidamente para dizer que as pesquisas já têm demonstrado 70% dos trabalhadores brasileiros demonstram que o adoecimento mental no ambiente de trabalho, a qualidade de vida dos trabalhadores está diretamente relacionada com o salário. Por isso, nós precisamos garantir recomposição salarial, requalificação dos serviços, mudança da 382, que nós duramente batalhamos, e vocês sabem muito bem que batalhei sozinha na última legislatura, enfrentando os retrocessos do governo Clésio Salvário, e quero aqui me colocar mais uma vez à disposição na mesma perspectiva de superar as condições de retrocesso para os servidores públicos e, sobretudo, me comprometer. Quero sugerir, presidente, eu vou deixar contigo uma carta de uma servidora pública, faço questão de que seja lida por ti nessa audiência, porque aqui o meu tempo foi esgotado. Acredito que a carta registra o sentimento de muitos trabalhadores, eu vou tentar ler aqui, se o presidente me conceder mais 1 minuto, 2 minutos, eu consigo ler, certo? Pode ser? Obrigada, Martins. Essa carta é muito importante, me tocou profundamente, e eu vou encurtar minha fala para conseguir ler para vocês. A quem possa interessar e, principalmente, a quem deveria se importar. Escrevi essa carta em nome de todos os servidores públicos que, mesmo adoecidos, continuam trabalhando por medo de perder parte de sua renda. Acredito que não seja segredo para ninguém que, neste município, os atestados médicos, licenças para tratamento de saúde são descontados das gratificações da folha de pagamento. Em nome de cada profissional que, enquanto enfrenta crises emocionais e psicológicas, ainda é cobrado por metas, produtividade e resultados. Em nome de todos que estão tentando sobreviver, não apenas ao peso da função, mas o descaso e a desumanidade dos órgãos que deveriam protegê-los. Vivemos uma triste realidade. Trabalhadores públicos com depressão, ansiedade e outras doenças emocionais sendo obrigados a manter-se ativos, para não verem seus salários reduzidos por atestados médicos. Como se cuidar da própria saúde fosse um privilégio e não um direito básico. O adoecimento mental não se vê a olho nu, mas é profundamente real. E o que mais dói é saber que, mesmo fragilizados, ainda somos tratados com frieza, indiferença e desconfiança. Já ouvimos falas ofensivas de representantes da gestão pública, palavras que ferem tanto quanto qualquer diagnóstico clínico. Como se a dor mental fosse uma desculpa e não um grito por socorro. Afastar-se por recomendação médica não é um capricho, é uma medida extrema para preservar a vida. No entanto, em vez de empatia, enfrentamos cortes salariais, processos burocráticos humilhantes e a total ausência do apoio institucional. Somos obrigados a arcar com custos altos de tratamento, consultas, medicamentos, terapias, tudo isso enquanto nosso salário é corroído e nossa dignidade ignorada. O resultado é claro e cruel.
profissionais doentes, serviços públicos fragilizados e uma população que sofre as consequências desse abandono. Como esperar eficiência e compromisso se quem está à frente do trabalho público está adoecido, desmotivado e à beira do colapso? Enquanto a sociedade e os gestores não entenderem que o servidor precisa estar bem para servir bem, nada mudará. Não há serviço público de qualidade sem respeito, valorização e cuidado com quem o realiza todos os dias. Cuidar da saúde mental dos servidores públicos não é luxo, é necessidade, é justiça, é humanidade. Chega de silêncio, chega de descaso. Nós, servidores públicos, também somos seres humanos. Muito obrigada, presidente. Também, todos? É? Tá, beleza. Daniel também? Então tá, pessoal, agora fica aberto, fica à disposição o microfone para 3 minutos de fala. Quem gostaria pode ficar aqui ao lado, que a gente terá o direito, claro. Tem que ser da tribuna e tem que falar o seu nome, se quiser falar sobre a sua profissão também, é o ideal, porque vai ser filmado e vai ser registrado tudo, tá, nas câmeras. Boa noite a todos. Meu nome é Rosimere, eu sou fiscal da Vigilância Sanitária do município. Meu nome é Rosimere, eu sou fiscal da Vigilância Sanitária do município há 10 anos e sou um dos dados apontados. Estou em afastamento médico. Primeiro, eu quero deixar bem claro que não é fácil para mim estar aqui. No momento, talvez nem consiga terminar a fala por causa do meu adoecimento. Então, quero lembrar que o adoecimento não foi fruto do meu trabalho, a qual eu me esforcei, estudei e passei. O meu adoecimento é falta de condições de serviço. Assédio moral, pressão, que me fez no final de março, né, ter uma crise diante de uma reunião sobre ameaça, a qual eu precisei, dentro do meu serviço, ser socorrida pelo bombeiro, por condições. E assim eu estou. Além de ser afastada, porque como servidor eu sou afastada, o meu pagamento esse mês veio R$600 a mais, eu tenho que incluir a menos, desculpa, perdão, R$600 a menos, eu tenho que, os meus medicamentos aumentaram, então eu tenho que comprar medicamento, e o mais indignante de todos é tu ter que passar pelo Criciúma Prev. Eu tenho um afastamento de 90 dias do meu psiquiatra, que me atende há mais de 1 ano, e a gente chega ali, é humilhado e recebe 30 dias de afastamento. A gente tem que pagar a consulta particular para tentar um novo afastamento, que não é legal para ninguém, porque assim, um afastamento, para mim, tira o meu salário, atrasa a minha licença-prêmio e me adoece mais por ter que passar no Criciúma Prev. Hoje eu vim aqui para fazer essa fala, única e exclusivamente. A minha família não queria, porque toda a minha família está sofrendo. Eu tenho 2 filhos que sofrem por me ver crises. Vai fazer quase 60 dias que eu estou atrasada, afastada, deve fazer média de 5, 10 dias que eu parei de ter ataque cardíaco. Eu tinha mais de 5, 6 vezes durante o dia. Hoje, o sentimento de eu ter que voltar ao meu trabalho é um sentimento de morte, de eu ter uma crise e eu morrer. Então, eu vim aqui para olhar, assim, ó, porque quando a gente chega no Criciúma Prev com atestado, a gente é tratado como alguém que não quer trabalhar, né? E se olhar, muitas vezes a gente fica, será que eu não vou trabalhar? Será que eu não estou querendo trabalhar? E na realidade não é essa. Então eu venho aqui pedir que se olhe pelo servidor público doente, que tem que passar pelo Criciúma Prev e ainda é humilhado. Na última vez, só um minutinho, já estou terminando, a última consulta, há 10 dias atrás, eu tive uma crise diante da médica, né, passando mal, pressão subiu, eu fui... foi assim, um show de horrores, né?
humilhada pelos assistentes que estavam lá, pelo gerente. Então, assim, é desumano o que o servidor público está passando. Lembrando que não é pelo meu trabalho, né? É pelas condições que foram tiradas do nosso trabalho. E foi tirada, nesses 10 anos, todas as nossas condições e foram nos dado pressão para cumprir um trabalho que nós não tínhamos condições. Esse é o fato do meu adoecimento. E isso me deu força para vir aqui falar hoje e me alegra, assim, ó, porque eu não sei, eu vou estar tirando licença-prêmio, porque um direito meu, porque eu não tenho mais condições de passar numa prévia e não tenho condições de retornar ao trabalho. Então, eu estarei tirando a minha licença-prêmio, que é um direito meu, de usufruir para descanso e usufruir para meu tratamento. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. O que eu vou falar ali tem relação com a minha ex-colega de trabalho. Meu nome é Rejane, tá? Eu sou servidora pública aposentada hoje, mas trabalhei no serviço público 34 anos, tá? E confesso que os últimos 8 anos foi os piores anos da minha vida de serviço público, tá? Na administração que a gente estava, eu sofri todos os tipos de assédio moral, todo esse problema de atestado, de desconto, tudo isso, tá? Hoje eu sou uma servidora pública aposentada, só que eu tenho eu me aposentei com a minha saúde destruída. Eu chegava no local de aqui eu trabalhei muitos anos em unidade de saúde. A gente que atende público, né, que todos vocês atendem público, a gente sabe que quando a gente atende aquela pessoa que vai procurar unidade, ela já vai com uma carga, já vai com os seus problemas. E a gente tem que Aí trabalhei 15 anos na vigilância sanitária. Tá? Que a gente já sofre uma pressão pelo próprio trabalho da gente. Não é porque a gente está o trabalho adoece, mas o trabalho em si, né, que desgasta. E ainda tem mais toda a questão dos vereadores também, que tem muita... do gestor, dos vereadores também, que tem muita responsabilidade hoje nas doenças que estão acontecendo com o servidor público. Tá? Que já aconteceu e continua acontecendo quando aprovam essas barbaridades que vocês aprovam. Tá? Aí, vocês têm que pensar e têm que ter responsabilidade nisso. Tá? Eu sou uma servidora que eu gasto com plano de saúde, o doutor que é médico do trabalho, né? Hoje eu tenho um CID, né, que eu me trato, que é F31.3, F41.3, de chegar no local do trabalho, com o carro, e tu ter crise de choro, para demorar para entrar para trabalhar. Sabe? Tu não conseguir ter que ficar meia hora chorando dentro do carro, porque para conseguir entrar no teu trabalho. E muitos colegas que eu conheço que estão na ativa e estão passando pelo que eu passei. Sabe quantos anos eu levei para entrar dentro da prefeitura depois que eu me aposentei? 3 anos. Ainda porque eu fui obrigada. Pessoal, eu só vou reiterar que quando o sino toca a primeira vez, 30 segundos, depois 15 segundos, tá? Por isso que ele vai tocando mais de uma vez, tá bom? Boa noite a todos e todas. Boa noite ao vereador Luiz. Obrigado, né, por nos oportunizar estarmos aqui essa noite, fazendo esse diálogo sobre esse tema. Importante porque a gente
vem há mais de 8 anos, enquanto eu hoje presidente da entidade, mas daqueles que me antecederam, nos sentindo sozinho, enquanto entidade sindical, lutando não só por questões de salário, mas por condições de trabalho e por dignidade do servidor público, aquela que nos é negada todos os dias, pelos relatos que aqui teve, pela carta que foi lida, mas, infelizmente, aqueles que estão no executivo, parece que a nossa voz não chega lá. E a gente espera que, a partir dessa audiência pública, a gente consiga, de fato, convencer o governo municipal de Criciúma de que o servidor público é humano, porque não é isso que esse governo tem feito com esses trabalhadores nesse tempo que a gente tem vivido. A gente esteve hoje em mesa de negociação com o governo. E isso é tema da nossa pauta, que a gente também entregou na Câmara. As condições de saúde, as condições de trabalho, a NR1, a NR5, a lei que dá proteção aos trabalhadores, da educação. E essas, muitas vezes, são deixadas como menos importante, porque se discute muito o índice financeiro, mas como se isso fosse algo curricular e que não fosse importante. Nesse momento que a gente vive, pelos relatos, é muito mais importante, porque o trabalhador, além de estar com um salário estagnado, sem valorização, ele ainda adoece e perde o salário. Por essas legislações que foram criadas, por outras que foram aprovadas, retirando direitos, por outros direitos negados, não pelo gestor, mas por aquele que ele bota para ser o seu representante. E a gente precisa discutir no município o assédio moral. Então, eu quero deixar uma proposição para essa Câmara, para que a gente consiga que o município faça a formação com seus gestores sobre assédio moral. É o que mais a gente tem recebido e é o que mais o servidor tem passado nesse município, é o assédio moral. E agora foi criado, para me encerrar, na lei aprovada recente na Câmara, um cargo, o Comitê de Compliança, onde quem coordena esse comitê está sobre sua batuta a Comissão de Processo Disciplinar. E pasmem, sabe qual é a principal função dessa comissão? Atacar servidor público. Fazer processo para exonerar. E quem está à frente da comissão diz que tem um pedido de que ela tem que fazer no mínimo 2 lições de trabalho, ou não, se é dada ou não. Eu quero a meta, e nas escolas vem a meritocracia, como se todo mundo partisse do mesmo tema. Então a gente agradece esse momento, mas a gente de fato, e dissemos isso na mesa, isso não pode mais continuar. Essa lei aprovada, esse decreto já não pode mais continuar. Essa lei aprovada, esse decreto já passou da hora da gente derrubá-lo e criar condições de fatos dignas para o trabalhador público municipal de Criciúma. Obrigado. Dignas para o trabalhador público municipal de Criciúma. Obrigado. Boa noite. Eu me chamo Judite, sou professora recém-aposentada. Quero agradecer o privilégio de poder participar dessa, que para mim é muito importante, audiência. Para mim, que me aposentei com CID 33, que nos últimos anos fui parar na junta médica e fui muito judiada no Criciúma Prev, fui muito humilhada ao ter que passar me desculpem, mas é muito difícil poder lembrar de todas as vezes que eu precisei
ter que ir na terapia antes de ter que ir passar pela junta médica no Instituto de Previdência do município de Criciúma. Porque vocês não sabem o quão doloroso é para um servidor ter que passar pela junta médica no município de Criciúma. Eu tinha que fazer sessões de terapia antes de ir passar na junta médica, do tamanho da humilhação que é quando você chega lá doente, quando você chega lá e é abusado, quando você chega lá e eles dizem, você não quer trabalhar, tem mais 50 que quer a sua vaga. Você inventa coisas para não ir trabalhar, tem muitas pessoas que querem trabalhar no seu lugar. Então, eu trabalhei 35 anos no município de Criciúma, e quem me conhece do início da minha carreira sabe o quanto que eu tinha de brilho, e sabe o quanto eu trabalhei sem luz nos últimos anos. E eu sou muito feliz de vocês estarem pensando a saúde mental dos servidores públicos, porque a minha saúde mental foi muito debilitada. E eu vou falar algo aqui, a minha família vai me matar por eu estar falando isso. Mas eu tentei o suicídio. Quando eu saí da junta médica, que eles disseram, você não quer trabalhar, tem quem quer. As únicas pessoas que foram solidárias comigo foram o sindicato. Foram as pessoas que me acolheram. Foram as pessoas que foram lá e disseram, nós vamos abrir um processo. Nós vamos abrir um processo, e foi lá a doutora Angélica, que foi lá e que me acolheu e que fez todo o processo necessário. E a gente foi passo a passo. Muito difícil, gente. É muito difícil passar pela saúde mental e se aposentar doente e gastar o que você não tem. Quando você mais precisa, te viram as costas. E é isso que o município tem feito para o servidor público de Criciúma. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome do Dr. Luiz Fontana. Agradeço o convite. Meu nome é Ana Paula, sou advogada, estou aqui representando a OAB. Sou presidente também da Comissão Trabalhista. E, em especial, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores públicos que estão hoje aqui. Afinal, essa audiência pública ela é voltada para ouvir todos os servidores públicos. Eu gostaria também de agradecer os doutores, né, Roberto, por essa fala inicial, e gostei muito, e eu gostaria de mencionar aqui, numa situação que eu atendo bastante, acho que está falhando um pouquinho, eu atendo bastante trabalhadores que vêm e relatam a mesma situação, o assédio moral. E muitas vezes eles falam o seguinte, doutora, eles acham que é frescura o que eu estou passando, porque a saúde mental, o assédio moral, não dá para ver, a gente não consegue enxergar. Isso só se passa no mundo do sentimento, no mundo do pensamento. Isso realmente é uma situação grave que afeta todo o nosso físico. E aqui, enquanto instituição, enquanto representantes aqui da Câmara Legislativa, a gente tem o poder de fazer essa mudança. A gente tem o poder de ouvir os servidores públicos, porque eles estão clamando e eles estão sofrendo por isso. Eu acho que não é só uma obrigação, mas é um dever nosso escutar essas pessoas, porque senão o que vai acontecer? Esses servidores eles vão chegar, talvez, num advogado, vão levar isso ao judiciário, vai inflar o judiciário e vai, muitas vezes, ter uma certa condenação, em muitos casos graves, do próprio ente público. Então, não é viável realmente virar as costas e não ouvir os servidores. É importante que a gente realmente tenha uma medida e que atenda todas as CIDs, tudo que for realmente constatado, porque não é frescura, é realmente algo que é grave e que deve ser tratado com seriedade. Agradeço a fala.
Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Suzel, sou psicóloga, faço parte do Conselho Regional de Psicologia. Também acompanho o coletivo Psicologia em Movimento, Democracia e Equidade Social, que é um coletivo que discute a nossa categoria enquanto profissão e ciência. Vir hoje aqui falar sobre a minha categoria da psicologia, né, o que me compete, que vem a gestão do CRP fazer as denúncias que aqui já foram faladas, né, condição de trabalho, assédio moral, né, a dificuldade de colocar atestado médico, o atestado psicológico nem é considerado, né? Se a gente está falando de saúde mental, os nossos profissionais não têm acesso a afastamento, a ir a uma terapia com dignidade. É necessário falar que os nossos profissionais de psicologia, eles têm sido diariamente com a sua autonomia ferida, né? Com um teto limite de 10 atendimentos por paciente. Ou seja, a gente tem que tratar uma pessoa em sofrimento psíquico em 10 dias. Claro, né? Espaçado por semana. Como é que se trata isso? Como que um profissional vai olhar para um sujeito, para um ser humano, fazer o seu trabalho ético, científico, em 10 sessões? Fora isso, que a gente tem 10 a 13 profissionais em todo o município da psicologia, tendo uma terceirização sucateada, com profissionais pagando, com o município pagando R$30 por sessão de 15 minutos. Qual profissional de psicologia consegue atender um sujeito humano em sofrimento em 15 minutos? A gente não consegue nem saber o nome da pessoa, né? Então, a gente precisa também pensar no espaço físico desse profissional, que não tem a questão do sigilo, porque vaza som na sala de atendimento, que a gente não tem material para trabalhar. Falo em nome dos servidores públicos, não sou servidora pública, mas estou aqui representando a minha categoria. Não tem material para trabalhar. Então, como que eu vou chegar em casa descansada, sem preocupação com o meu trabalho, se eu não tenho o material básico para o trabalho? Para além disso, o excesso de trabalho que existe é um paciente atrás do outro, porque a fila está enorme, não tem tempo de atualização de prontuário, não tem tempo de discussão de caso. Então, assim, a gente precisa, de fato, discutir isso. Acho que a gente precisa ter propostas, né? A gente precisa rediscutir o protocolo de saúde mental do município com profissionais capacitados que discutam isso. Não dá para pensar em saúde mental para diminuição de fila. A gente precisa pensar em saúde mental tanto para os profissionais quanto para a população, de uma maneira técnica, ética e científica. Então, acho que vai como proposta a gente revisitar o protocolo, pensar nos espaços de trabalho e aí tentar, já estou finalizando, fazer a denúncia do assédio moral, porque ninguém trabalha ameaçado e sendo violentado diretamente. Obrigada. Boa noite, todas as pessoas presentes. Vereador Luiz, gratidão por essa audiência pública. Nesses quase 40 anos de serviço público, desde 85, eu acho que é a primeira vez que a Câmara de Vereadores faz o debate de uma audiência especificamente para tratar de quem cuida das pessoas dessa cidade. Nós estamos, ano após ano, nas mesas de negociação, levando as condições de trabalho, o grito, o clamor do nosso servidor, da nossa servidora, que está lá todos os dias cuidando das pessoas. Eu me inscrevi para que as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir essa audiência, saibam de quem nós estamos falando. Não existe cidade sem servidor público. Numa cidade pode não ter uma metalúrgica, pode não ter até um banco, Júlio, mas servidor ela tem. Porque sem servidor ela não existe. Quem troca a fralda das crianças da creche é um servidor ou uma servidora. Quem faz vacina é um servidor ou uma servidora. Quem espalha asfalto nessa cidade, que alguns têm tanto orgulho de dizer que asfaltou essa cidade inteira, é um servidor e uma servidora. Quem limpa a boca de lobo é um servidor e uma servidora.
Quem ensina nessa cidade é um servidor e uma servidora. Quem cuida das pessoas na saúde, na assistência, na psicologia, é um servidor e uma servidora. Quem cuida de quem está me ouvindo é um servidor e uma servidora. E quem cuida de nós? Quem olha para a gente? Quem cuida da gente? Das nossas lágrimas, das nossas dores? Ninguém. E quando um médico quer cuidar e nos afasta, nos tiram o salário da gente para comprar o remédio. É um verdadeiro absurdo a situação dos servidores públicos da cidade de Criciúma. É absurdo. Vereadores e vereadoras, vocês têm que se debruçar em cima disso. Que tipo de serviço vocês querem que seja realizado nessa cidade? Com o servidor tomando tarja preta? Com o servidor doente? Isso não é mais possível. Basta disso, é preciso ter. Tem na meta do Plano Nacional de Educação, uma das metas é o cuidado da saúde mental dos servidores. O plano está terminando e nada foi feito para implementar o plano. Os nossos psicólogos ganham um salário que a gente está tentando aumentar para trabalhar. É para trabalhar 30 horas, trabalham 40. Então, parabéns por essa audiência, por pelo menos nos ouvirem. E que a gente tem proposta na mesa de negociação, nós temos proposta, temos como ajudar. Agora, é impossível a gente continuar cuidando das pessoas dessa cidade, tendo na gente um olhar de quem somos nós, que não somos as pessoas importantes dessa cidade. Projeto só sai do papel pelas nossas mãos. Boa noite a todos da mesa. Eu sabia, Luiz, que você era uma pessoa diferenciada. E eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. Estou um pouco nervosa. Meu nome é Cristina, eu sou servidora pública há 16 anos. Sou da parte administrativa. Foi o meu primeiro concurso público. Me parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena acumulada, né? Quando vi o meu nome lá. E, infelizmente, quando o doutor nos trouxe aqui, falou um pouco sobre o brilho do olhar, e eu iniciei a minha carreira de servidora assim, cheia de brilho, sabe, de expectativa. E, infelizmente, isso foi destruído ao longo desses anos. Em 2010, eu tive o meu primeiro assédio na Secretaria da Fazenda. Trabalhava eu e mais dois homens, um deles era meu coordenador. Todos os dias, quando eu chegava na secretaria, ele me ameaçava a me apalpar. Levava a mão na minha genitália, dizia que tinha vontade de ficar comigo e que me levaria para tal lugar e me faria isso, isso, isso e isso. Eu sou cristã evangélica de berço. Eu não estou acostumada com isso e não estava. Eu estava distante da minha família. Eu aguentei tanto porque eu estava em estágio probatório. E era o meu prêmio, era a minha Mega Sena. E eu não podia contar com ninguém. Eu vim do norte. Eu passei anos estudando para passar numa universidade, para passar num concurso público. Esse era meu mérito. E alguém já começou a destruir. E ele contava, gente, eu vou te levar e vou fazer isso e isso. No dia que eu entrei, e era pela manhã, no dia quando eu entrei na minha sala, e eu estava no telefone com uma das minhas famílias, e que ele falou algo que a minha família escutou lá, aí eu perdi. Perdi, tipo assim, a compostura. E falei algo para ele, olha, eu escuto, mas a minha família não precisa. E essa pessoa, a primeira coisa que fez foi buscar o quê? A minha cabeça, para me tirar lá de dentro. E outro, o meu coordenador, ele estava sempre presente. Eu era a única mulher. Ele nunca tirou as minhas dores. Aliás, ele até tentou também. Tá? E aí eu tive a oportunidade de falar no RH e pedir a oportunidade para falar com o secretário na época. E eu contei, doutor, eu venho de tal lugar, eu estudo e tal, sou cristã evangélica de berço,
Tem ouvido isso, tem me dito que quer me levar para isso, que tem que vontade de ficar com a evangélica para saber como é que é. Tem tentado me apalpar, eu tenho ouvido coisas absurdas. E ele disse assim, filha, eu que não te quero mais ir lá. E eu fui removida para outro lugar, administração. A minha era a única mesa que era virada para a parede. Eu passei 2 anos na administração, trabalhando, virando para a parede. Todos olhavam o meu trabalho. E sempre depois disso, eu fui questionada. Eu sempre fui questionada. E toda vez com ameaça. Eu não gostaria de estar aqui. A minha última experiência foi bem mais pior. Período de pandemia. Eu já estava fazendo tratamento. Esse Talopram 10. Fui para a Secretaria de Saúde, onde eu achei que eu ia ser acolhida. Saúde. Várias mulheres trabalhando, vai devolver o meu brilho no olhar pelo serviço público. É aí que eu me enganei mais uma vez. Também atacada por pessoas, coordenadores, colegas de trabalho, funcionários contratados. Já era difícil para mim. Eu saí, resumidamente, término da pandemia, eu entrei, gente, tomando esse Talopram 10. Eu saí com quetiapina, esse Talopram 20, tá? Nitriptidina, eu acho que é uma coisa assim. Exatamente, tá? E ainda... E um outro que é para as dores emocionais também. Precisa concluir, por favor. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que isso é a realidade. E quando eu disse uma pessoa que tomou as nossas dores, antes tarde do que nunca nós estamos aqui, mas há muito tempo que o servidor público passa por esse tipo de coisa. Por ameaça de transferência. E quantas vezes fui? E você é rotulada. Você já chega no outro lugar rotulada. Tá? E eu também, para finalizar, também assino, junto com as colegas, a dificuldade que é ter que passar pela junta. Você ser questionada. Que você não tem cara de doente por um próprio profissional. Por favor, precisamos encerrar. Passou já 2 minutos. Então, assim, eu preciso que vocês... Em nome de todos, não somente os que estão aqui, mas os que estão por vir, que façam algo, que leve isso a sério. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, só para avisar que encerraram as inscrições pelo nosso tempo regimental, nós precisamos concluir depois da última fala. Não, a última pessoa que vai poder falar. Ah, tá. Quer falar? Pode vir, vem para fila. Tá, então tá, vai ser a... Patrícia, aí vai ser a última, tá? Boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar o vereador, né, Luiz, vereador de primeiro mandato, que está chamando essa audiência, muito importante, e a todos que estão aqui presentes. Aqui é um pouco dos relatos, vereador, do que a gente está vivendo, né? O ciclo dos horrores dos últimos 16 anos. Eu sou professor já há 16 anos efetivo, e a gente ouve a todo momento, né, professores reclamando, né, desanimados, tristes. São salas com 25, 30, 35 alunos. Tem escolas que faltam 12, 10, 8 monitores. Tem uma sala com vários alunos com deficiência. Professores têm que trabalhar muito além da conta. E como não ficar com um problema de saúde mental? Se nós temos um professor que há 3 anos não recebe o piso completo. Está aqui, por exemplo, o Fundeb, que fica fazendo vídeo sempre, mostrando a realidade. Você tem 20 milhões de saldo, mas a prefeitura deve 11,56% de piso e não quer pagar o valor total na integralidade, mesmo tendo 20 milhões de saldo na conta do Fundeb, que vem federal. Como explicar isso? Como explicar isso um servidor que não ganha nem um salário mínimo de piso? Porque daí eles falam que gratificação não é salário, piso mínimo. Não dá para entender. Quando é salário, daí para contar, para dizer que paga o piso mínimo. Não dá para entender. Quando beneficia a gestão, é salário. Quando não beneficia, não é salário. Né? Então, isso é um pouco do clima que a gente vive.
Servidores com medo, professoras muito desanimadas, reclamando constantemente. Isso é em várias áreas que você fala, né? Estamos agora, vereador, há 45 dias no dissídios, os servidores veem alguma coisa, alguma decisão. Eu falei, nada ainda, nada ainda. E isso já vem de muito tempo. Essa desumanidade, essas perseguições, esse desrespeito contra os servidores, isso não pode mais acontecer. E eu espero que essa legislatura da Câmara de Vereadores não faça como a passada, de atacar direito dos servidores. Criciúma não precisa de 63 cargos comissionados, que vai gastar mais de 4 milhões por ano. Precisa valorizar os servidores efetivos que tem, não de 400 comissionados que tem aí. E é chefe, mais chefe, e chefe por cima de chefe. Fiscalize, vereadores, onde está cada comissionado desses, se realmente não é função adequada. Tem que valorizar os servidores efetivos dessa cidade. Esses sim precisam ser valorizados. Concurso público em todas as áreas. Isso que nós precisamos. Isso é um pedido de socorro. A gente espera que a Câmara cobre da gestão municipal. Do prefeito Wagner. Porque o que importa é valorizar o servidor. Fazer vídeo falando de camisa da seleção não interessa. Interessa falar do servidor. Ele poderia estar aqui, inclusive, nos ouvindo. Porque ele está agora como prefeito há 4 meses. Mas tem que valorizar os servidores. Porque eles passam. Nós vamos continuar aqui como servidor trabalhando para atender com qualidade o povo criciumense. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Luiz Fontana, cumprimentar toda a mesa. Meu nome é Patrícia, sou enfermeira na Prefeitura Municipal de Criciúma há 31 anos e hoje eu tenho vergonha do meu trabalho. Eu fui submetida a uma situação de que esses 31 anos de carreira, de profissão que eu construí, e tenho colegas aqui que eu acredito que podem viabilizar esse meu trabalho. Inclusive, já trabalhei muito com o Júlio, já brigamos muito também, né? E hoje eu não sei o que eu fiz na minha vida. Tenho vergonha de ser servidora. A minha vida profissional é um nada, eu me sinto um nada, e eu queria tomar a liberdade de pedir para o professor de pegar aquela lâmina que ele botou ali, que o moço vai se aposentar, né? Dia 28 de maio, vou no Criciúma Prev, vou tentar a minha aposentadoria e quero olhar para trás, andar naquela linha e ver o que eu fiz esses 31 anos. Obrigada. Então tá, pessoal, agora seguimos para as considerações finais e os encaminhamentos. Eu passo a palavra aos membros da mesa que queiram sugerir os encaminhamentos. Doutor Roberto. Então, ouvindo, né, e isso é importante, mais uma vez, parabéns. Não vou me cansar de dar parabéns ao vereador e à iniciativa, né? E ouvindo, hoje o que a gente fez aqui, gente, é bem Paulo Freire. Ninguém educa ninguém, a gente se educa. Porque ouvindo o que as pessoas estão falando, a gente aprende. Né? Eu, por exemplo, nunca sofri assédio moral, mas toda semana atendo 1, 2 casos. E aqui aprendi mais coisas ainda. Né? A gente faz esse rapaz aqui, daqui 2 meses ele é psicólogo, vai se formar. Mas a gente está fazendo uma dobradinha muito legal. Há 1 mês eu estava na Câmara de Brusque ali, porque ele traz esses aspectos da saúde mental e muito interessante, que aí a gente pode complementar. Ó, esse já pega ele aqui, que vai ser um cabra bom aí para trabalhar junto, né? Mas eu queria sugerir algumas questões muito rapidamente. Primeiro, assim, que eu acho que há que se rever essa lei, a 382/2021, e em especial que gerou esse decreto, porque isso, gente, essa questão que falaram que é dos peritos do INSS,
E eu vou falar para vocês, trabalhei, como eu disse, 10 anos no INSS, não existe pressão no INSS, inclusive para cortar, não existe. O perito ele é autônomo. Se ele não concede um benefício, é o juízo dele ali que está fazendo isso. Lá pelas tanto que existe é uma tabela, eventualmente, de CIDs e sugestão. Para o F43, por exemplo, que é a ansiedade generalizada, há uma sugestão no índice mundial que diz de afastamento de 30 dias, que é diferente do F32 ou 33, que é depressão, que é 60 ou 90, conforme o caso. Só que o F43 está lá na tabela, que é diferente disso aqui, e não está aqui. Entendeu? Então, acho que uma sugestão, a revisão dessa lei é uma coisa... pelo que eu ouvi bastante aqui, acho que é importante conversar com o Instituto de Previdência aqui, que as pessoas estão se sentindo, segundo o relato aqui, humilhadas no ato pericial, no atendimento, né? E ninguém merece humilhação, né? De jeito nenhum. Veja o que a última colega acabou de falar aqui, 31 anos de trabalhar na saúde, e veja quem somos nós no século XXI. Né? Na Idade Média, quem éramos nós? Nós éramos na crença, na religião, isso era o ser humano. Mas desde o Iluminismo e da Revolução Industrial, no capitalismo moderno, em especial no século XXI, nós, fundamentalmente, nos identificamos como humanos no nosso trabalho. Não é? Tanto é, como é que a gente fala? Se apresenta. Como é que é o teu nome? A Suzel, psicóloga. Eu sou Roberto, médico. O colega que falou é fulano, professor. Então, quando a gente afronta essa identidade profissional, a gente está quebrando os esquemas mais internos do ser humano. Entende? Então, é muito importante que, de todos os aspectos, seja também mais uma proposta. Discutir um protocolo de atenção à saúde mental do servidor daí, né, do município. E rever, inclusive, esse protocolo de atendimento na perícia, que eu acho que é uma coisa muito importante. Tá? E, para finalizar, né, também eu acho que é importante, é uma coisa que a gente vê na prática, e eu dou plantão na UFSC, sou médico do trabalho da UFSC, dou plantão lá segunda e terça, e depois trabalho com consultoria sindical. E trabalho com sindicatos de metalúrgicos, por exemplo. Então, a gente não só trabalha com o Sintrazen, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Florianópolis, mas, além de servidor público, eu trabalho com o CLTista, o trabalhador geral. E uma coisa que a gente vê muito, muito, é o seguinte, tem um nível aí na hierarquia, que é essa chefia, seja a chefia imediata ou a seguinte, que faz quase que toda a diferença. Se essa chefia não for treinada para não ser desumana, para não faltar com dignidade, então a última proposta é instituir um programa de formação para chefias, para que os chefes aprendam a ser chefe. Né? Isso eu acho que é importante. Tá? Então, agradeço a oportunidade aqui, ficamos à disposição. Bom, acho que eu queria comentar rapidinho também algumas questões. Eu acho que, primeiro de tudo, agradecer aos colegas que compartilharam aqui, né, que fizeram as falas. Falas muito potentes, muito importantes também, que a gente possa estar atento aos colegas ao nosso redor e permitindo com que a gente fale, com que a gente escute também. E nessa ideia que eu falo um pouco de um possível encaminhamento, mas encaminhamento, pelo menos para mim, dá uma ideia de caminho, né? E às vezes o caminho está tão difícil de ser visualizado, de ser feito, de ser traçado, caminhado, e não sei para vocês, mas para mim um caminho que tem que ser desmatado, a facão, olhado com calma, para mim é trilha, né? E talvez não um encaminhamento, mas um entrilhamento aí, que vai depender bastante de muito esforço, muita dedicação, seria a criação e manutenção de espaços de fala, porque todo mundo aqui, hoje acho que só teve 2 colegas que não passaram do tempo. Então, as pessoas querem falar e precisam falar. Então, que a gente possa ser ouvido, né? Ter ouvido, ser ouvido. Mais ou menos uma ouvidoria especializada, poderia ser assim. Não. Tá. Entendi. Eu acho que ele está falando um espaço de escuta.
Né? De escuta, mas compartilhado. Isso, não, naquele programa de apoio à saúde do servidor. Tá. Uma coisa interessante, inclusive, nesse programa Caminhos do Trabalho, que ele falou da UFSC, quando a pessoa sofre o assédio moral mesmo, aquele, né, é 100% dos casos, batata, tentativa de suicídio ou ideação suicida, né? E é uma coisa, e parabéns às colegas que vieram e falaram aqui, tá? Porque significa que vocês são humanas, que vocês são gente, vocês têm coração, entendeu? Então acho que é nesse sentido, porque as pessoas que a gente atende, inclusive quando falam em suicídio, elas falam o seguinte: sabe por que elas querem suicidar? Inclusive escrevendo carta e tal, para ser ouvida. É por isso, elas falam isso, que elas precisam ser ouvidas. Então acho que nesse espaço de escuta, né? Nessa perspectiva mesmo de se fortalecer esses espaços mesmo, que já existem, ou criação de novos, né? Acho que é isso mesmo. Obrigado por essa noite especial com vocês, pela oportunidade de estar aqui. Rapidamente, eu acho que os servidores, eles adoecem. A gente vê isso acontecendo, os servidores tratam no CAPS as pessoas, mas eles não têm esses espaços para serem tratados como eles deveriam. E uma coisa que a gente percebe é que não existe informação, né, sobre esse tipo de adoecimento. Se o Conselho pedir, ou a Câmara de Vereadores pedir o que está adoecendo esse trabalhador, a gente não sabe. Então, a necessidade da criação de um sistema específico de informação para a identificação do adoecimento do trabalhador e trabalhadora. Daí a gente vai trabalhar estilo, né, NETEP, onde a gente vai conseguir criar um nexo técnico que traga essa relação de trabalho, o que está adoecendo, para a gente saber o que está adoecendo, por que está adoecendo e onde está adoecendo. Porque o que acontece com o servidor ou qualquer outro trabalhador também é que na hora que ele adoece, isso não é do trabalho. Isso é da dupla jornada, é da casa, da relação familiar, etc. Mas nunca é do trabalho. A gente precisa ter um sistema específico para que a gente possa identificar isso. Presidente, eu ouvi atentamente aqui as propostas para encaminhamentos. Também ouvi atentamente alguns discursos que, de fato, mexem com o coração, porque todos nós somos seres humanos. E eu confesso a vocês que a Câmara dos Vereadores ficaram muito sensibilizados, acho que tocou toda a sociedade criciumense, foi tocada por aquele caso que aconteceu recentemente, citado pelo doutor aqui em Criciúma. Todos nós choramos muito por isso e acendeu o alerta, né? Isso já vem sendo falado há algum tempo, mas não discutido. A vereadora Giovana já levantou algumas vezes isso, tem que se fazer louvor sobre isso. Mas eu ouvi, o que me chamou mais atenção foi a fala da Cristiane. Eu sei que existem vários pontos para serem debatidos, vários. E eu, como político, nós da Câmara de Vereadores, nós somos políticos. Eu só queria que isso não se tornasse, essa pauta, situações de aproveitamentos políticos, sabe? Se tornar politicagem de fato. E fazer, de fato, a pauta ser debatida como ela deve ser feita. E o tema dela me chamou a atenção, porque eu conversei com o vereador proponente hoje, vereador presidente Fontana, e numa conversa saiu essa ideia da audiência pública. Eu recebi como vereador, todos nós vereadores recebemos muitos relatos, mas a questão de assédio moral, assédio sexual, isso é terrível e mexe muito, é muito sério, é caso de polícia. Mas a questão é, eu vou ou não vou? Serei retalhado, como aconteceu? O que vai acontecer comigo? Então, a proposta que estava na minha mente, já foi, por último aqui citado, os dois doutores aqui colocaram, o Júlio, né, colocou também, é a estruturação psicológica. O que eu consegui buscar aqui é que, de fato, o servidor quer ser ouvido. Então, criar uma estrutura de apoio psicológico, de apoio, o servidor saber aonde vai bater no momento de mais dor. Estou doente, estou com dor, onde eu vou bater? Quem vai me ouvir? Quem vai me socorrer? Então, a ideia de nós brigarmos por isso dentro da nossa competência vereadores é exatamente
diante daquilo que foi colocado, mas criar talvez a estrutura que de fato tenha uma fiscalização, né, que estão pedindo, mas que tenha uma fiscalização, mas que sejam atendido também o servidor, que ele possa ser ouvido e falar. Eles querem falar. É isso que eles querem. Certo. Obrigado, vereador Badias. Pessoal, precisamos agora ser um pouquinho mais rápidos. Eu vou falar sobre os encaminhamentos. Já vamos fazer a votação dos encaminhamentos logo em seguida que eu terminar sobre encaminhamento. Aí nós vamos fazer a votação. Quem for contrário, se manifeste. Mas não dá mais tempo. Depois pode me sugerir no final que a gente escuta, tá bom? Então tá. Agora eu vou fazer o primeiro encaminhamento aqui. Tá? A criação do protocolo de atendimento à saúde mental do servidor com espaços de escuta. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Criação do sistema de informação para saber sobre as principais doenças do servidor. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aumentar o número de profissionais da área da psicoterapia para atendimento. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Revisar o protocolo de saúde mental do município e fazer as alterações necessárias. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ampliação do número de sessões para tratamento e terapia psicológica. Né? Porque hoje em dia são 10 para ampliar esses números de sessões. Isso. A autonomia... Isso, posso botar aqui. Autonomia... Isso. Tá, vamos ver. Depois eu corrijo aqui, então. Ampliação do número de sessões para tratamento e terapia psicológica. Essa vai ser o encaminhamento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aí agora aqui vamos revisar as doenças do decreto de lei 382/2021, que afastam os servidores. Então, ou seja, as ideias que o Dr. Roberto deu, a gente poder revisar as doenças, principalmente as doenças de saúde mental, para a gente poder incluí-las, não deixar só as doenças mais graves, porque a gente sabe que as doenças que também são moderadas ou leves também podem gerar prejuízo para o servidor. Isso, não, isso aqui vai ter que já tem uma... Eu tenho uma proposição aqui também, um encaminhamento desse. Tá. Então tá, eu vou alterar, eu vou botar revisão da lei, tá? Desse decreto. Tá. Então tá. A revisão vai incluir possível extinção, tá? Mas aqui eu botando é só um encaminhamento, tá, pessoal? Eu entendo que pode ser que seja excluído tudo, mas aqui eu botei revisão da lei. É para rever a lei. Aí a partir da revisão da lei que vão ser geradas as ideias que a gente pode fazer. É que são várias, por isso que eu tenho que ser rápido. Coloco em votação essa da revisão da lei 382. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O próximo encaminhamento, capacitação dos gestores para a identificação dos problemas de saúde mental e a capacitação em relação ao assédio moral. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aqui eu botei revisar, ficou revisar, tá? Porque é o termo mais rápido que eu achei para colocar, mas seria assim, revisar as medidas estabelecidas pelo Criciúma Prev. Isso deixa bem amplo no sentido mesmo que, claro, uma revisão para ver o que poderia ser ajustado. Então eu botei revisar as medidas estabelecidas no Criciúma Prev. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E agora a última, autorização para realização de tratamento psicológico pelos servidores em horário de trabalho sem desconto salarial. Isso, não, o nosso foco aqui agora, depois a gente pode incluir a fisioterapia, mas nesse momento é em relação à psicologia, tá? Então, eu vou colocar em votação a autorização para tratamento sem desconto salarial, tratamento psicológico do servidor. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Tá, pessoal? Eram vários, por isso que eu tive que ser breve, porque a nossa audiência tem que encerrar exatamente daqui 3 minutos. Então tá. Já colocamos todos, são vários encaminhamentos. Tá? A gente sabe que podemos ter mais, mas claro que mais ideias podem surgir, isso podem trazer para todos nós da Câmara de Vereadores, para todos os vereadores, isso vai ser discutido, continuar sendo discutido, mas para essa audiência nós precisamos ter esse número de... Já vou saudar aqui o nosso saudoso vereador, Daniel também, né, Daniel? É que já encerrou os encaminhamentos, e precisamos encerrar. Sugiro que crie-se um fórum permanente para discussão desse tema, que é tão pertinente, porque as audiências poderão ser temporárias daqui 3 meses, daqui 6 meses, e esse assunto é frequente, é diário. Se você criar um fórum permanente, com estatuto, com regulamento, com toda a sessão para discutir, vai cair na sugestão do colega ali, ó. Tá. Certo. Não, ótimo, Daniel. É uma sugestão muito boa. Eu não vou colocar em votação porque nós encerramos o nosso tempo, mas com certeza vamos propor, vamos fazer os encaminhamentos, requerimentos ou as proposições posteriormente. Tá? Uma ótima ideia. E então, para a gente encerrar, pessoal, primeiramente, né, em nome da Câmara de Vereadores e dos nobres colegas vereadores que também aqui, agradeço a cada um que participou. A gente sabe que uma audiência, 2 horas, é um tempo muito curto, né, para a gente poder discutir tudo que a gente precisa sobre a saúde mental, que é um tema tão amplo e tão importante, né, nesse momento, né, nesse século XXI. Mas sim, a gente não vai encerrar aqui, como o vereador Daniel propôs, já podemos com certeza manter um fórum para continuar essa discussão, ser ampla, ser contínua, que eu acho muito pertinente. Também agradecer aos nossos convidados, essencial a fala de vocês, ilustrou a nossa audiência, deixou ela mais... abrilhantou a nossa audiência, então agradeço também a participação de vocês, foi fundamental. E eu informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores. Então, com certeza, nós vamos dar o andamento e depois todo mundo pode acompanhar o segmento lá na Câmara de Vereadores. Então, para nós encerrarmos, mais uma vez agradeço todos mesmo, foi muito boa essa audiência. E esperamos que sim, consigamos ajudar ainda mais o servidor público, principalmente em relação à saúde mental. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos.